Olá, pessoal! Hoje nós estamos trazendo uma ex-aluna que se formou lá atrás, em 2008, e ela tem uma carreira bem interessante, saindo aqui do nosso curso técnico, na formação dela, mas hoje ela tem uma mensagem especial, ela vai fazer uma apresentação muito interessante sobre direção de arte. A nossa convidada de hoje é a Larissa Weck, que já é conhecida de alguns, que ela já participa do nosso júri do Festival de Publicidade, e hoje ela vem trazer uma aula mesmo para vocês. Larissa, a tela é toda tua, fica à vontade. Obrigada, Ailton, obrigada pela apresentação, tá? A minha tela, só uma pergunta, já está aparecendo o meu PowerPoint? Está aparecendo a minha cara? O que está aparecendo aí? Só teu PowerPoint. Meu PowerPoint, perfeito. Você quer que eu Gente, ponha é a uma carinha? honra. Eu posso pôr aqui, eu vou deixar minha cara, porque senão eu vou ficar olhando para o lado, entendeu? Eu vou deixar aqui, ó, no cantinho, tá bom? Que aí eu consigo me localizar melhor. Beleza? Beleza, vamos embora. Vou continuar aqui, então. Gente, muito boa noite. Meu nome é Larissa Weck. Para quem não me conhece, porque eu estou sempre lá no júri, igual o Ailton falou, o júri de todos, sei lá, acho que os últimos 10 anos, se não mais, tá? Então eu prefiro nem lembrar quantos anos eu estou aí. E eu fiquei muito feliz de receber esse convite, porque o curso técnico, inclusive, todos os professores, eles têm aí uma influência muito grande na minha carreira, e até hoje eu mantenho o contato com todos, então é como se eu estivesse retribuindo tudo que eles me ensinaram. A gente vai passar aqui por várias coisas que eu diria que não são só direção de arte, inclusive falar um pouquinho sobre carreira, porque hoje eu não estou necessariamente dentro da área de publicidade tradicional, então eu acho que isso pode ser uma conversa bem interessante para vocês em vários aspectos. E eu já vou deixar aí um convite aí para a Rose, eu acabei não avisando ela, mas eu me coloco à disposição para ir conversar com o pessoal uma noite no curso técnico, tanto sobre direção de arte, quanto sobre criação, estratégia e tudo que eu puder acrescentar aí no trabalho de vocês. Então, vamos embora? Começar? Bom, um pouquinho, tá, de algumas coisas que eu fiz na parte de formação, e existem alguns outros highlights que eu vou apresentar para vocês, que às vezes pode parecer muita encheção de linguiça no começo, mas vocês vão entender, principalmente nos últimos slides, o link que eu vou fazer com isso depois, tá? Eu brinco que eu comecei na carreira com 6, 7 anos de idade, quando eu entrei na Fundação das Artes, então eu já gostava dessa área de desenhar, criatividade, desde pequena já tinha uma sintonia, e a Fátima Viotto, ela foi minha professora acho que é no ensino médio, não, no ensino fundamental, quando em algumas aulas de artes, e aí ela sempre falava que eu tinha cara de publicidade, eu nem sabia o que era, e para eu entrar no cursinho, então eu acho que ela foi a primeira pessoa que me empurrou assim para o curso do Alcina. E eu acho que você fazer um técnico, muita gente não percebe isso, talvez na hora eu também não tenha percebido, mas você fazer um técnico, que é um curso de muita qualidade, ele é gratuito, ele te dá mais tempo para você entender se você quer ir ou não para uma faculdade ou para essa área. E eu fiz 2, então eu sou super a favor, né? Então eu fiz primeiro técnico de publicidade e propaganda, depois técnico de design de interiores. Eu estava em dúvida entre publicidade e arquitetura, e eu sempre bato na tecla. Se você ainda não sabe exatamente o que você quer, você precisa testar algumas habilidades ou testar se você tem sincronia com a área. Faça um curso de publicidade, principalmente porque ele é gratuito e o tempo relacionado a uma faculdade é muito melhor. Então, não perca seu tempo, às vezes, entrando direto em algo que você não tem... É óbvio que você nunca vai ter certeza, mas eu acho que o técnico ele te permite experimentar coisas antes. Talvez se eu tivesse entrado em outra faculdade, além de eu não ter condições financeiras na época, pode ser que eu passasse 1 ou 2 anos pagando por uma mensalidade para ver que aquilo não fazia tanto sentido.
Então, essa é uma dica preciosa, por isso que eu tenho com orgulho 2 técnicos e um foi complementando o outro. E aí, depois disso, como eu já tinha começado a trabalhar na área de publicidade e propaganda, foi que eu ingressei na faculdade. Ao longo da minha carreira, eu já estava trabalhando em agência, já fazia muito freelance, principalmente por causa do técnico, e aí eu fui acrescentando alguns cursos de interesse, por exemplo, storytelling, que é outras aulas que eu acabei dando aula, principalmente na minha faculdade, que eu dava aula complementar de storytelling e criação de personagens. E curso de branding, construção de marca, com Daniel Padilha, que é um cara ferrado do mercado. São cursos, na nossa área a gente tem muitos cursos adicionais, principalmente de coisas e ferramentas que vêm chegando novas e a gente precisa sentar atrás e reciclando para a gente conseguir ter uma caixinha de ferramentas, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, para ter cada vez mais qualidade dentro do nosso trabalho. E por último, eu me formei ano passado, inclusive, MBA de Gestão de Empresas e Inteligência de Mercado, e aí eu conto um pouquinho para vocês a minha trajetória profissional e como que isso se encaixou. E aí alguns highlights junto com essa carreira. Eu ganhei o prêmio de Acredite Universitários, que era um livro que primeiro foi com Washington Oliveto, Marcelo Serpa, dos 100 melhores publicitários do Brasil. Depois eles lançaram o Acredite Universitários. Na época eu não estava entrando, e esse foi o motivo pelo qual eu entrei naquele semestre na faculdade, porque eu acabei passando no concurso, fui para a publicação do livro e eu não era universitária. Então eu entrei correndo na faculdade. E aí, a partir disso, me abriu algumas portas para eu virar instrutora de criação, direção de arte e storytelling, criação de personagens, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Hoje eu estou escrevendo um livro, então tudo sobre jornada do herói, mitologia, storytelling, são coisas que eu fui adquirindo o prazer em estudar e aplicar. E a gente também leva isso muito para a publicidade. Quanto mais ferramentas você tiver para aplicar nos seus trabalhos, mais qualidade eles vão ter, tá? Sempre fui da banca avaliadora do Alsina, também fui de algumas bancas avaliadoras de outras faculdades. Tive um canal de tirinhas, tive uma startup, criação da capa de livros, muito trabalho de freelance. E aí eu posso dizer que fiquei 8 anos em uma agência que chamava Twist Comunicação, como diretora de arte. Entrei lá como estagiária e fui crescendo até virar, assim, o cargo mais alto de arte. E também, depois disso, eu entrei no mercado financeiro, eu quis fazer uma mudança na minha carreira, eu não queria mais ficar em agência. Hoje em dia, vocês conseguem perceber que a publicidade, ela não está dentro só de agência, você também pode ter in-house, que é o que acontece na XP. Hoje eu trabalho na XP e eu entrei lá como designer. Apesar de eu não ser do mercado financeiro, a minha experiência, o meu portfólio grande permitiu que eu entrasse dentro dessa empresa. Fiquei 3 anos lá como designer, trabalhei com muita gente grande do mercado, inclusive o Primo Rico. E aí eu quis fazer uma mudança de carreira, eu já estava galgando isso, é por isso que eu fui fazer o MBA. Então, hoje eu estou como analista de projetos especiais dentro do time comercial, que só tem publicitário, basicamente. Então, a gente vende todas as mídias do Infomoney, as mídias de ações cruzadas com a XP. Então, a gente vende mais B2B, né? Business to business. Então, toda essa criatividade, direção de arte, eu coloco nesses projetos especiais. O que são projetos especiais? São projetos customizados da XP para fora, da Infomoney para fora. Então, a gente faz projetos customizados, com todo tipo de publicidade, principalmente para de criadores de conteúdo, com todos os podcasts que a gente tem, Stock Pickers, do Zero ao Topo, como que isso se adequa melhor para o cliente passar a mensagem que ele quer, tá? Então, assim, não é que eu saí da área, só não queria mais ficar em agência. Eu acho que você, quando estuda publicidade, você tem prós e contras de ficar em um lugar ou outro. Então, são 2 caminhos distintos, você trabalhar em agência e você trabalhar em outros setores, e todo mercado precisa de propaganda e publicidade. No caso da XP, eles são um grupo gigantesco
Então, eles vendem a própria publicidade deles direcionada para o mercado financeiro e empresas que têm interesse em falar com o público de alta renda e investidor. E aí, vamos lá. O que é direção de arte? Tá? É bem simples, até porque o nome já é bem autoexplicativo, né? Então, direção de arte é você decidir, você se responsabilizar pela criação visual, pela identidade visual das peças publicitárias. E aí, como que funciona geralmente a hierarquia de uma agência, tá? Vocês já devem saber isso mais ou menos, mas você tem um diretor de criação, abaixo dele vai trabalhar o diretor de arte e o redator, que geralmente é uma dupla, e eles são as pessoas responsáveis por entender com o diretor de criação a mensagem que tem que ser passada, porque uma mensagem ela pode ser transmitida de diferentes jeitos. Então, o redator vai sempre pensar muito mais na parte de... Eu não digo nem na parte só de texto, porque às vezes o conceito ele pode ser traduzido só com uma peça visual, mas ainda assim o conceito ele é trabalhado pelo redator junto com o diretor de arte, tá? São pessoas que têm muita referência e isso é uma das principais coisas que a gente vai falar lá na frente, você ter referência para você ter uma caixinha de ferramentas grande para você criar, para você ter à disposição muita referência visual, muita referência escrita para isso. E aí, voltando a falar de hierarquia, a gente tem, né, o diretor de criação, que vai definir os preceitos da campanha, você tem a dupla de direção de arte e redação embaixo, e descendo mais um pouco para replicar tudo que foi criado para as outras peças, para as outras mídias, você tem os designers e a equipe de assistentes e estagiários, e todo mundo aí tem uma importância na hora de criar uma campanha, de criar uma peça. Basicamente, direção de arte é dirigir a arte, tá? É você conceber. E aí, vamos lá, a gente não consegue falar de direção de arte de uma forma pronta, assim, falar, puta, faz isso e aquilo, mas eu acho que existem insights que eu posso passar aqui para vocês. E essa fórmula que eu vou mostrar no próximo slide, eu diria, assim, eu tô com 31 anos, vou fazer 32, comecei a trabalhar com 15 anos, e como eu já mudei de área, eu acredito muito que você pode levar para todas as áreas, tá? Essa fórmula específica. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, na verdade. Mas depois os outros steps que eu vou explicar são mais focados para a arte mesmo, tá? Então, o que é esse ecossistema? O que é essa fórmula que eu vou passar para vocês? Eu acho que para a gente se aventurar a fazer algo na vida, principalmente relacionado à parte de carreira, a gente tem 2 pontos para estudar: estudos subjetivos e estudos objetivos. E se você juntar esses 2 pontos de muito estudo subjetivo e muito estudo objetivo, com o passar do tempo, você vai criando um instinto em cima daquilo que você se propõe a fazer. E por que eu digo isso? O instinto é algo que não nasce necessariamente com você. Quando a gente fala de instinto humano, biológico, realmente é algo inato do ser humano. Mas quando a gente fala de uma carreira ou de algo que a gente vai aprender, não é à toa que existem faculdades e cursos e mentorias. Quanto mais a gente estudar de forma subjetiva e objetiva, mais a gente vai ter guardado na nossa memória. Isso é uma frase que eu vou falar muito para vocês, tá? Uma caixinha de ferramentas, tá? Então, imagina que você é uma caixa de criação, de direção de arte, tudo. Quanto mais ferramentas você colocar dentro da sua cabeça, dentro da sua memória, mais instintivo vai ser você criar isso, você criar alguma coisa. Então, você vira e fala assim, nossa, esse cara, ele cria um negócio porque ele é um gênio. Não, ele tem 20 anos de carreira e ele tentou 100 vezes fazer um negócio. E às vezes você vai pegar uma outra pessoa que tem 20 anos de carreira e apanha para fazer, às vezes nem sai um negócio tão legal, ou às vezes sai tudo muito igual, porque a caixinha de ferramentas dele está um pouco mais restrita, ele tem menos tentativas, menos estudos. Quanto mais você tentar para fazer alguma coisa, a mesma coisa, mais possibilidade você vai
ter aí para aprender e explorar e testar, e cada vez mais esse instinto vai aflorando. Então, assim, quando vocês olharem para uma pessoa muito boa, não ache que ela está fazendo isso de forma natural. Essa pessoa estudou muito, essa pessoa testou muito, essa pessoa testou, sei lá, 100 vezes mais do que a média das pessoas para ela ser melhor que os outros. Então, eu acho que quando a gente fala de instinto, a gente não pode levar isso para um lado místico, e sim para um lado de tentativa e erro, estudo subjetivo e estudo objetivo, como eu vou falar aqui em diante. Isso eu aplicaria para qualquer coisa que eu fosse fazer na vida, tá? E tem me ajudado muito, inclusive a mudar de carreira aí, quase beirando os 30. Agora vamos falar exatamente o que seria esse tipo de estudo subjetivo na direção de arte. O estudo que não é diretamente ligado com o conceito visual, mas que ele vai impactar no repertório de ferramenta que você tem para criar uma peça. Tá parecendo um pouco nebuloso, né? Porque a gente tem um impacto direto e o impacto indireto. Eu digo que o estudo subjetivo é mais um impacto indireto, porque são estudos principalmente de entendimento de como o cérebro funciona, de como o ser humano reage a cores, como, enfim. Eu acho que no exemplo isso daqui vai ficar mais claro, tá? O exemplo 1. Estudar teorias relacionadas ao ser humano e suas concepções. Às vezes, quando a gente está numa aula de psicologia, principalmente a aula da Rose, a gente fala assim, putz, mas como que isso vai exatamente se traduzir? Como que isso vai ser objetificado? Como que isso vai ser materializado para uma peça visual? Então, existem alguns estudos, principalmente de interpretação de como o cérebro entende as coisas, que vai impactar na peça e que não necessariamente a gente entende na hora se a gente não aplicar. O exemplo que eu mais gosto é a Gestalt, que também é conhecida como a teoria da forma. Então, a Gestalt, ela é uma psicologia que ela aborda a percepção humana. Tá? E depois de muito estudo, a galera lá, eu não lembro do nome, gente, sinto muito. Eles conseguiram pegar essas interpretações e agrupar em 6 leis, que são a semelhança, proximidade, continuidade, pregnância, fechamento e unidade. Então, se vocês estudarem cada uma dessas leis e vocês realmente prestarem atenção em como aplicar ela nas peças, isso vai trazer mais qualidade para o trabalho de vocês, que aparentemente não fazia muito sentido. Esse é um exemplo da lei da proximidade. Eu peguei aqui retângulos exatamente do mesmo tamanho. Eu vou apresentar um exemplo a seguir de uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, que é usabilidade de UX e UI. Né? Tá na moda falar sobre usabilidade, mas isso daí já poderia ter sido aplicado há muito tempo se as pessoas entendessem que um site, para ele ser bem produzido, não é só jogar as coisas lá, entendeu? É você agrupar as coisas, é você formar caminhos para o usuário, é você mostrar para ele o que ele precisa ver primeiro, segundo, terceiro, em vez de deixar uma bagunça. Isso não era aplicado, muitas vezes, nem em peças offline, quem dirá no começo, de quando a internet começou. Então, aqui a gente tem vários retângulos iguais, e eu coloquei em 3 colunas. Por quê? Se eu perguntasse para vocês, estamos falando de um portal onde a gente vai ter blocos de textos. Em qual coluna que eu estaria falando sobre 3 blocos de texto em que são parágrafos de um texto? Não existe call to action, não existe título, não existe rodapé, que seria o footer, né? Provavelmente vocês falariam nesse primeiro bloco aqui, da sua esquerda. Por quê? Você tem aí 3 blocos que mantêm o mesmo peso, a mesma altura, e nem necessariamente precisa ter a mesma quantidade de linhas, se isso fossem parágrafos, mas que o seu cérebro interpreta como parágrafos de pesos de informação igual. Se eu perguntasse agora para vocês o que seria uma reportagem com um título e 2 parágrafos,
Provavelmente vocês apontariam para mim a coluna do meio. Por quê? Por proximidade, quando eu jogo mais para baixo esses dois retângulos e eu afasto eles do primeiro retângulo, eu crio um agrupamento entre os dois retângulos de baixo e isolo o retângulo de cima. Então, eu interpreto como, o título é o que fica mais isolado, ele tem uma hierarquia primeiro, e depois a gente tem um agrupamento, um texto que é formado por dois blocos de dois parágrafos, né? E se eu perguntasse para vocês, se estivéssemos, né, presencialmente, falaria, o que seriam dois blocos de texto e um footer no rodapé? Provavelmente vocês iriam apontar o último bloco de texto, ou de retângulos. Isso, a gente só usou uma lei da Gestalt, que é a lei da proximidade. Então, o poder que essa interpretação que o cérebro tem e a gente conseguir aplicar isso nos nossos trabalhos faz com que seja muito mais confortável entender o que está acontecendo naquela tela. E aí eu trouxe para vocês um exemplo que muita gente já deve ter acessado o Globo. Então, a gente tem aqui uma separação visual muito interessante que você tem. Menu, busca, menu, busca, então você tem aqui um bloco que sempre vai estar fixo de informação, e aí você tem as hierarquias do que você quer que o usuário veja primeiro. E nessas hierarquias, você tem colunas, e você tem dentro dessas colunas, aqui é uma coluna só, então você vê o primeiro bloco de informação nessa coluna, vamos se atentar aqui à direita, tá? Você tem o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco e assim por diante. Para quê? Para que a pessoa consiga identificar que nessa coluna, relacionado a futebol, você tem uma, duas, três reportagens. Quando você passa para o segundo bloco, você tem aqui uma, duas, três, igual. Você não precisa necessariamente ter um elemento separando esses blocos, eles se agrupam entre foto, título e o subtítulo, tá? Agora, quando a gente não usa Gestalt, o que acontece? Juntei tudo aqui. Automaticamente, o que o cérebro começa a interpretar? Que isso daqui, esses dois blocos, fazem parte da mesma coisa, mesmo a gente sabendo que não é, então nosso cérebro começa a brigar, falando assim, ué, mas não é, mas não é, fica estranho. E esse bloco, ele se distancia completamente, sendo que o mesmo peso dessa reportagem, dessa mesma, só que isso ganhou um peso tão grande, ficou uma massa única, que o seu cérebro ele não consegue interpretar direito o que faz parte do quê. Nesse caso, ainda assim, você tem um bloco só, e aí você não consegue mais entender se existe uma separação visual entre tudo isso ou não. O que separa é que isso é uma imagem, isso é uma fonte maior, isso é uma fonte menor, depois vem uma imagem. Então, quando a gente fala de conforto visual, é um tempo menor para que o nosso cérebro entenda o que está acontecendo naquela peça, seja ela online, seja ela offline, esteja ela no outdoor, esteja ela numa revista. E é muito importante a gente também se atentar sempre às mídias, aos tipos de mídia e a como o usuário vai estar vendo aquilo. Por quê? O conforto visual que você traz dentro de um site é diferente do conforto visual que você tem que pensar para um outdoor. Vou dar um exemplo. Em um outdoor, você traz muito mais conforto se você colocar menos elementos e coisas muito bem definidas entre elas. Por quê? Se você colocar tudo muito pequenininho, tudo muito misturado, aquilo vai trazer um desconforto visual, que a pessoa vai estar passando correndo, de carro, de longe. Então, ela vai tentar ver, tentar entender o que está acontecendo e não vai conseguir. Então, logo, você vai dispersar a conexão dela. Ou mesmo quando vocês entrarem em sites,
vocês vão começar a perceber que tem site que você não sabe muito bem o que é, mas te irrita você ficar navegando por ele muito tempo, porque tá tudo muito bagunçado. A bagunça, ela incomoda o nosso cérebro, principalmente quando a gente está falando sobre comunicação. Se a gente está entrando num portal que a gente quer receber notícia, que a gente quer receber informação, é desconfortável você não encontrar aquilo que você quer rapidamente. Uma segunda dica são referências de criação e da própria realidade. Então, isso também é algo subjetivo, tá? Então, assim, quanto mais referência você tiver na sua cabeça do que está próximo da realidade, mais você vai conseguir criar uma direção de arte que seja mais confortável. Por quê? Quando você estiver desenhando alguma coisa, você precisa trazer o senso de realidade, o senso de que aquilo faz sentido. Porque se você trouxer uma propaganda em que tem alguma coisa visual que não está fazendo sentido e o cérebro interprete como estranho, aquilo pode parecer falso. A informação que você está passando pode parecer falsa. Vou dar um exemplo agora de uma coisa que a gente vê muito acontecer nas peças. E a gente fala que é sobre o refinamento, tá? Que é a questão de sombra. Vamos supor, eu fiz muito rápido isso que eu vou mostrar para vocês. Coisa de, assim, literalmente 5 minutos, tá? Então, quando vocês começarem a se atentar para isso, vocês vão entender que às vezes é só uma observação um pouco mais crítica e às vezes até uma comparação com a realidade pode trazer uma qualidade maior, não só no acabamento visual, mas em você deixar com que o cérebro do seu espectador, do seu público-alvo, olhe para aquilo e veja mais verdade, se conecte com mais verdade com aquilo que você está passando, tá? Eu criei rapidamente um chão e uma parede, uma divisão que representa um chão e uma parede. E uma tablet. Quando às vezes a gente vai fazer alguma aplicação, a gente põe, né, uma tablet assim como se ela tivesse... Esse é meu celular, tá, gente? Como se estivesse flutuando. E aí a gente vê muito o quê? A pessoa vai lá, recorta a tablet. É interessante você aplicar aquele conteúdo que você quer mostrar dentro de uma tablet, de um celular. E aí você pega e aplica um drop shadow, sem pensar. Porque o negócio está lá, tem uma parede, tem um chão, vou aplicar um drop shadow. Aí a pessoa vai lá, clica no drop shadow e pum, tá pronto. Cara, o drop shadow você tem que usar muito bem feito. Em casos assim, que você não precisa de um refinamento muito grande na sombra, para deixar uma sombrinha só para aparecer layers, camadas. Por quê? Raramente o drop shadow feito pela ferramenta vai transpor uma sombra real, tá? Ele não tem a inteligência que a gente tem de observar o objeto e perceber como que a sombra se comporta dentro de alguma coisa. Então, vamos lá. Esse é o drop shadow que eu odeio, gente. Desculpa, me perdoem, mas eu realmente odeio. Por quê? Você vê, às vezes, coisas que não são para ser flat, coisas que não estão apoiadas na mesa, coisas que não estão próximas de uma parede para ter uma sombra desse jeito. Então, aqui você vê claramente que você teria um espaço 3D e você tem uma sombra achatada. Então, não. Vamos pensar em sombras assim como um acabamento não só de refinamento, mas quanto mais uma sombra tiver mais próximo de algo real, mais verdade a sua peça vai passar. A gente tende a criar um preconceito com coisas que a gente identifica como estranhas. Então, se a imagem está estranha, tecnicamente a mensagem também não faz sentido, também é um pouco estranha. Então, não é só uma questão visual. Aí, ó, a gente vem para um segundo ponto. Então, assim, a sombra aqui eu dei uma afastada, mas eu ainda não estou levando em consideração o quê? Que a gente tem dois planos. Na realidade, se eu coloco alguma coisa com uma luz de cima, ela não vai projetar uma sombra só para trás. Ela também vai representar uma sombra mais para frente. E aí a gente chega em quê? Separar as sombras. Então, assim, na realidade, quando a gente está vendo um objeto com uma luz direta para ele acaba projetando uma sombra no chão e uma sombra para trás.
Então, isso traz muito mais realidade, traz muito mais confiabilidade naquela peça que você está passando. Gente, o nosso visual, inclusive o nosso capital visual como pessoa, transmite uma mensagem. Assim como uma peça de publicidade também vai transmitir uma mensagem. Você quer que a sua mensagem pareça algo real ou não? Então, assim, vamos nos atentar a esses detalhes, porque esses detalhes é que formam a diferença até de convencimento de o que você está falando faz sentido. Então, o acabamento da peça também vai passar uma imagem de ser algo mais real ou não. A terceira dica, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é o conforto visual para diferentes tipos de mídias. Por quê? As pessoas, elas consomem as mídias em diferentes circunstâncias, em diferentes ambientes. Então, para a gente ter uma boa atração, uma boa retenção, uma boa conexão, a gente precisa entender como que é o comportamento das pessoas diante daquela mídia, diante daquele cenário. Então, um exemplo disso é quando eu falei lá atrás sobre o outdoor. Se você encher um outdoor com um monte de texto, cara, ninguém vai parar o carro para ler aquilo. Então, você já não tem uma boa atenção, você já não tem uma boa retenção, conexão, então, nem se fala, né? Quando a gente fala, um ótimo exemplo das mídias sociais, que é uma coisa que tem dado um boom agora, principalmente por conta do marketing digital, pensa que você tem 3 segundos quando o cara está passando na sua tela para chamar a atenção dele. E ele está no momento de lazer. Então, essa mídia ela acaba sendo um pouco entrando de forma intromissiva na vida da pessoa que está vendo aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem nas redes sociais uma atenção seletiva. Esses quadrados eles não fazem parte do post, mas estão escondendo a marca. Mas você tem aí um post que tem muito texto, informação de foto em cima de cor, em cima de texto. Então, assim, você não tem aí uma atração rápida da peça, porque você já olha e seu cérebro já interpreta como muita coisa, confuso. Então, se você está no momento de lazer, você tentar identificar uma mensagem que não é de interesse, até porque você nem sabe o que está falando dessa peça, é muito provável que o seu cérebro já descarte a atenção de tentar entender o que é essa peça. E aí vou dar um outro exemplo de uma peça que eu fiz há muito tempo atrás, que era para uma marca dentista, né, de dentista. Então, assim, o cara que ele é dentista, ele vai falar sobre sorrisos, ele vai querer chamar a atenção das pessoas com esse tipo de conceito. E mesmo com esse tipo de conceito, você consegue criar uma direção de arte que ela chame a atenção numa rede social. Então, você já tem aí uma cor blocada, seria a cor da marca deles, já de bate-pronto para chamar a atenção quando você está correndo dentro de uma mídia, e uma brincadeira visual com um sorriso. Então, a gente lê aí, hoje é dia de plantar sorrisos. Hoje, eu sei que eu faria o hoje é dia de plantar um pouquinho mais de contraste, mas é isso que eu falo sobre experiência. Depois, com anos, você consegue identificar essas coisas mais rápidas. Mas ainda assim, eu tenho pouca informação, um contraste muito forte entre poucos elementos que chamam a atenção de uma pessoa passando. Então, ela vai identificar rapidamente ali, no meio de um monte de informação, um ponto de atenção colorido. Esse daqui eu não trouxe um exemplo visual, porque é mais conceitual, até porque é uma dica subjetiva, mas é o entendimento do consumidor e a relação das simbologias, formas e cor. Quando a gente fala de simbologia, a gente tem muita coisa que é universal. Então, por exemplo, quando você fala sobre placas de trânsito e você tem o amarelo, você já associa aquilo com atenção, você precisa prestar atenção no símbolo, e muita coisa é universal. Mas também, quando você fala sobre sociologia e você fala sobre o entendimento das pessoas em relação a símbolos, você também está falando de campo semântico. E o que é o campo semântico? Isso é um conceito que a gente fala sobre o significado que uma palavra pode trazer. Então, assim,
todos os conceitos, na verdade, que aquela palavra podem trazer. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você fala sobre mãe, mãe é uma palavra que traz outros conceitos agregados junto. Amor, maternidade, carinho, chinelada para muita gente. Então, o campo semântico é o que está em volta de conceito daquela palavra. E a gente também pode fazer isso com o quê? Com cores e formas. Então, 2 exemplos de campo semântico e significado de acordo com a simbologia em diferentes públicos, ou seja, diferentes lugares. A vaca. A vaca é um símbolo sagrado na Índia. Aqui no Brasil, a gente já não tem essa associação direta. Esse campo semântico não existe aqui no Brasil. Por isso a importância da gente entender o nosso público-alvo. O jeito que você fala com um adolescente, que você se conecta com um adolescente hoje, não é o mesmo de 20 anos atrás, porque a sociedade mudou. Então, você estudar como que o público-alvo pensa, age, com o que ele se conecta, é muito diferente para diferentes situações. Diferente. Enfim, o que eu quero dizer é que esse não é um estudo direto visual, mas a simbologia ela é muito atrelada com mitologia, religião, sociedade, momento de vida e até economia. Tá? Outro case muito interessante dessa questão de campo semântico e como as marcas se adaptam a isso, principalmente as que fazem mais sucesso, é esse case que a gente fala de Parintins aqui no Brasil. Tá? Isso é interessante porque a gente tem a Coca-Cola, que é uma marca mundial conhecida pelo vermelho, e lá em Parintins a gente tem um concurso cultural que tem 2 agremiações, que é a agremiação do boi garantido, que é vermelho, e o boi caprichoso, que é azul. Então, o que aconteceu? No meio dessa competição, a Coca-Cola percebeu que o pessoal que era do time do boi caprichoso, que é o lado azul, não consumia Coca-Cola. Então, a marca teve a humildade de fazer só para aquela região, só para aquele lugar, uma Coca-Cola azul. Então, imagina que eles estudaram a fundo que naquela região existia uma cultura tão forte, uma sociedade tão focada nessa competição, que chegava a não consumir um alimento que é mundialmente conhecido, mundialmente adorado por causa da cor. Então, isso é um campo semântico muito forte, que a gente tira aí de um contexto do nosso país para mostrar a força que tem o estudo sociológico em cima do seu público-alvo, tá? Então, quando a gente fala sobre estudo, eu acho que esse é um dos mais importantes para a gente conhecer o que conecta com o nosso público, o que faz sentido, o que pode até agredir algum valor cultural do nosso público, vai passar longe de chamar a atenção dele. E esse é um conceito que eu escuto muito, inclusive na XP, que faz parte dos 3 pilares, tá? Mente aberta. Quando a gente fala sobre mente aberta, principalmente quando a gente está começando, a gente tem muito entusiasmo para fazer as coisas, e eu acho isso incrível, principalmente no começo de carreira. Só que, às vezes, a gente fica um pouco cego de não escutar outras pessoas que estão à nossa volta, querendo passar conceitos que, às vezes, que nem lá no começo eu falei, parece que não fazem muito sentido, e pessoas que são profissionais há muito tempo na área, você fala, puta, essa pessoa já está ultrapassada, ou coisa do tipo. Mas é muito importante a gente ter convicção na vida, mas mais importante isso é a gente ter uma mente aberta para a gente entender o que a gente escuta daquilo, acolher e com muito carinho a gente fazer uma distinção entre o que faz sentido e o que não faz. Porque você pode perder muito em deixar os seus trabalhos com mais qualidade, em se aprofundar em conceitos que poderiam virar coisas extraordinárias, você tendo uma barreira de fala, às vezes não é nem muito... É muito sutil isso que a gente faz, de às vezes achar que o que a pessoa está falando é um ataque ao seu trabalho específico e muitas vezes não é, tá? Não levem nunca para o lado pessoal quando outras pessoas estão vindo fazer comentários, principalmente pessoas mais experientes dentro da área.
nunca é um ataque pessoal. Quando a gente está lá na bancada fazendo os comentários, é justamente tudo que a gente está falando é sobre qualidade de trabalho, é sobre postura profissional, coisas que a gente sabe que vão pegar lá na frente do mercado de trabalho e não vai ter gente apontando, a não ser que a gente seja, né, da mesma equipe, estejamos trabalhando aí no mesmo objetivo, mas a concorrência ela vai pegar pesado com você. Então, estejam dispostos sempre a escutar as coisas, para absorver o que for importante e o que não for interessante, você deixa lá guardado, talvez até para uma outra ocasião, tá? Isso é subjetivo, mas é muito importante para a gente melhorar a qualidade dos nossos trabalhos e vai impactar diretamente na nossa carreira. E aí agora a gente vai começar na segunda parte daquela fórmula que eu mostrei para vocês lá atrás. Então, primeiro, recapitulando, a gente falou sobre o estudo subjetivo, que ele não é um estudo que impacta de forma visual direta, mas quando você aplica, você tem uma melhora na qualidade do seu trabalho. Agora a gente vai falar sobre o estudo objetivo da direção de arte, ou seja, são algumas dicas que eu trouxe para a gente, com vários exemplos, para a gente entender aplicações objetivas sobre forma, cor, arte, contraste e tudo mais. Então, se eu pudesse dar uma dica sobre quando vocês estão fazendo alguma campanha, algum trabalho, depois que vocês fizeram tudo, anotem essas dicas, principalmente essas objetivas, esses tópicos que eu vou passar aqui, e aí vai repassando um por um. E aí vocês conseguem identificar melhor, de uma forma mais rápida, o que vocês podem melhorar visualmente ou não numa peça de direção de arte, tá? Então, vamos lá. É isso que eu expliquei. Estudos que são diretamente ligados com conceitos visuais e geram conforto para a interpretação do nosso cérebro. Primeiro deles, que é um dos mais importantes, que eu considero um dos mais importantes. Contraste, quando a gente fala em contraste, geralmente vem na nossa cabeça só contraste de cor, mas não. Também existe contraste de forma, tamanho, textura e escala. Então, o contraste é algo que gera muito conforto e direciona o olhar para aquilo que a gente quer passar de comunicação. Vou dar um exemplo. Essa peça, a Nike faz isso muito bem, tá? Por que o contraste ele gera tanto conforto? Porque ele te direciona exatamente para o que você precisa ver. E aqui a gente tem contraste tanto de cor, porque você trabalha aí com uma peça que ela é basicamente preta, e todo o foco ele está nas tonalidades de contrastadas de verde e luminosidade. Quando a gente trabalha com contraste luz e sombra, você tem um pico de atenção. E aí você também tem um contraste de textura, porque você tem formas mais opacas, que é esse background todo preto, e você tem essa textura saindo do tênis. Então, você consegue, de uma forma só visual, mostrar o poder que esse produto tem ao pisar, simplesmente pisando. Tá? Um exemplo de um contraste muito forte, tanto de textura quanto de cor, é a Arezzo. Se vocês entrarem hoje no site da Arezzo, eles sempre procuram manter o foco na peça, então eles trabalham com backgrounds completamente básicos, e aí você tem uma cor bem opaca no fundo e bem, meu Deus, um cinza bem neutro, e aí você tem uma forma aí que ela é toda brilhosa, você tem pelo de um lado, você tem glitter, você tem lantejoula do outro. Então, você tem um contraste muito forte de cor e textura. Essa daqui foi uma peça que eu fiz muito tempo atrás, que era um site de consultoria estratégica. Então, você tem o quê aí? Você tem um contraste de formas orgânicas, que é a mulher, e formas geométricas. Então, esse contraste gera essa quebra de expectativa que a gente chama, tá?
Então, assim, mesmo a gente trabalhando com uma paleta em tonalidades bem semelhantes, o contraste da forma foi o que deu o chamariz da peça, vamos assim dizer. Outros exemplos muito legais. Então, contraste de cores análogas, complementares, vocês aprendem muito isso com a Vioto. Você trabalhar isso na peça para chamar atenção é muito interessante. E quando você tem peças assim, por exemplo, com esse dedo gigante, o contraste de forma ele vai acontecer principalmente quando você pensa, não, mas espera aí, olha o tamanho do dedo em relação a quê? Todo o resto. Então, você tem o contraste de um ponto, que é o ponto focal, que é um dedo, que ele é completamente diferente de uma realidade, mas ele só é diferente dentro dessa realidade porque ele é um no meio de um mundo comum. Se tudo fosse grande, não teria contraste. Se outros elementos fossem grandes, também não teria contraste. Então, ele virou o ponto focal nesse dedo. Ou, por exemplo, nessa peça aqui, que você tem a quebra de expectativa, onde uma bolinha virou uma ilha. Então, o contraste aqui também é um contraste de escala. A bola ela se transformou em algo gigantesco, se você for parar para pensar no contexto de uma ilha. Luz e sombra. Mesmo, a gente já passou um exemplo lá na frente, mas falando sobre observação de realidade, mas quando a gente fala sobre uma montagem, principalmente em direção de arte, basicamente tudo vai ser uma montagem, você ter luz e sombra muito errada gera um desconforto na peça, porque o seu cérebro entende como se aquilo fosse uma mensagem não real. Então, uma boa composição com esses dois parâmetros de luz e sombra acertados, eles bem definidos dentro da peça, além deles refinarem o trabalho visual em si, eles também vão refinar a veracidade daquela comunicação. Então, como eu já falei, o exemplo lá das tablets, o último tablet ele tem muito mais veracidade na mensagem que ele quiser passar do que os outros dois primeiros. E aqui, eu peguei uma montagem que eu fiz também de um site muito tempo atrás, que era de um gelato italiano. Nessa primeira parte, eu não pus basicamente luz e sombra adicional nenhuma, só tem a luz e a sombra dos elementos já em si. Esse copinho ele não existia, então eu desenhei forma nele e depois eu fui adicionando luz e sombra para trazer a realidade. Então vocês podem ver que aqui a gente só tem formato e a textura das coisas. E aqui a gente acrescenta luz e sombra. Então vocês conseguem ver a veracidade que uma forma completamente lisa ganha aplicando luz e sombra, principalmente no potinho. Como a TV ficou muito mais real, tanto na sombra no pezinho dela, quanto na sombra dentro, que deu tridimensionalidade com o desenho do leite atrás. As frutas, elas meio que eu falo que elas assentaram no chão, né? Agora, antes parecia que elas estavam meio voando, flutuando, mesmo que elas não estivessem, mas elas conseguiram transformar em realidade o fato delas estarem apoiadas no chão. Então, luz e sombra que vai fazer aquilo ganhar forma e gerar um conforto no cérebro de que aquilo faz sentido, aquilo é real. Outro exemplo é um jogo interativo que a gente fez na época de quando eu era da agência, para múltiplos. A múltiplos, você vai acumulando pontos, né? E a gente precisava mostrar para as pessoas de um jeito divertido que você não acumulava pontos só voando, você acumulava no mercado, você acumulava no posto de gasolina. Então, a gente fez uma timeline gigante com vários elementos. Então, a luz e a sombra de todos esses elementos era sempre para o mesmo lado. E esse foi o resultado. A gente teve o digital, que era um jogo, e esse aqui foi o resultado de uma peça de revista. Tudo isso que vocês estão vendo aqui
a gente fez começando com formas completamente opacas e não tridimensionais e foi acrescentando luz, sombra e textura. Por exemplo, aqui, ó, a gente começa fazendo planejamento, geralmente no Illustrator, às vezes eu desenhava direto no Photoshop. Você pode ver aqui à direita só as formas, e aqui a gente vai acrescentando textura. Então, você consegue colocar tridimensionalidade nas coisas, trazendo elas para uma sensação de algo mais real. A terceira dica que eu posso dar para vocês é repetição de formas e cores. Quando o cérebro está olhando para alguma composição visual, ele precisa dominar o que está acontecendo naquele espaço. Então, quando a gente usa a repetição de formas e cores, a gente traz uma padronização do que está acontecendo naquele espaço. Então, o cérebro ele vai se sentir confortável em olhar para toda aquela peça. Então, usar o conforto visual de repetição aliado a diferentes escalas, texturas e contrastes gera uma quebra de expectativa, tirando a arte de um senso comum e monótono para um campo ousado e irreverente. E o que eu quis dizer com isso? Primeiro, você traz conforto visual. Então, você consegue, com formas e cores, repetir um padrão para que o cérebro fique acostumado com aquilo e que ele se sinta confortável em fazer aquela leitura. E quando você dominar esse conforto visual, você quebra a expectativa dele. Não colocando coisas completamente diferentes, mas você brincando com o tamanho das formas, você explorando a adição de cores. Vamos ver nos exemplos que vai ficar mais claro. Então, aqui você tem padrões, tá? Primeiro, eu trouxe padrões. Então, é muito confortável você olhar para composições visuais que tenham padrões. Então, em todas essas composições, sejam elas um pouco mais orgânicas ou mais geométricas, você vai conseguir identificar padrões. Então, a gente tem padrão de cor, a gente tem padrão de forma. Então, você consegue aí olhar e gostar e se sentir bem olhando para isso. Aplicado à publicidade, a gente consegue ver, principalmente Gestalt também, tá? A interpretação pelo agrupamento de coisas. Então, você tem o quê? Você tem padrões que se repetiram, ou seja, bolinhas, nesse caso aqui do meio. Você tem bolinhas que se repetiram e você gerou uma quebra de expectativa com as cores dessas bolinhas. Então, você consegue identificar aqui onde que está caindo o chope. Essas propagandas do Lego, elas são muito legais, principalmente porque a gente prova que com a repetição do padrão, o Lego é a maior prova que a gente tem disso, que você tem repetição de peças praticamente iguais e você consegue aí, com realinhamento dessas peças, você cria praticamente o que você quiser. E a propaganda da Fanta, a Fanta faz muito isso. Então, ela trabalha muito com a repetição de padrões e cores. Então, você pega aí, basicamente, dois elementos, que é a uva e a folha da uva, e você consegue fazer um padrão que se repete na peça inteira. Quando a gente está falando aí também um pouco sobre design gráfico, você percebe que essas peças elas são um pouco diferenciadas, porque você tem do lado direito padrão de bolas, você tem do lado esquerdo um padrão de quadrados e retângulos. E por que isso está diferente? Porque você modificou através de textura, através de cor e escala a composição visual dessas peças. Assim como a gente falou sobre luz e sombra, que gera uma realidade naquele universo que você está criando, a gente também precisa falar sobre unidade visual. Então, tudo precisa fazer parte do mesmo universo. Ou seja, para você ter algo coerente, o estilo da ilustração, de cor, escala, tudo tem que fazer sentido. Isso é uma coisa que a gente pode observar muito, por exemplo, em filme. Porque quando a gente fala de direção de arte, a gente também fala muito em direção de arte para filme, para cinema.
Então, imaginem que a gente pegasse aí um filme preto e branco e enfiasse um personagem todo preto e branco em um cenário todo multicolorido. Não faria muito sentido. Ou se a gente trabalhasse com um elemento de ilustração no meio de um filme que é um filme gravado com uma direção de arte sépia. Então, assim, a unidade visual das coisas para qualquer conceito artístico, ele precisa combinar entre si, ele precisa fazer sentidos. É muito comum a gente ver isso, essa falta de comunicação, principalmente em um grupo de iconografia, quando as pessoas estão começando, mas eu já trouxe alguns exemplos lá no final para mostrar. E uma dica muito legal é você fazer dashboards visuais. Então, assim, quando você está criando, quando você está fazendo alguma direção de arte, você ter ali um material que você tome a decisão se aquilo faz parte, se aquilo faz sentido estar junto com aquele grupo de coisas, cores e formas ou não. Então, você vai testando, jogando lá e testando, porque não tem jeito. O melhor caminho para você entender se as coisas fazem sentido ou não é colocando elas todas no mesmo ambiente. Essa daqui é a capa de um livro que eu fiz. Aqui a gente tem uma parte a mais que seria a orelha, aqui na direita, e você tem aquela lombada. E. Opa! E aí, a paleta de cores que o cliente na época me passou era essa daqui do lado. Deixa eu jogar um pouquinho. E era essa textura, é uma textura um pouco mais de cimento queimado, e era uma paleta de cores um pouco mais sóbria. O que eu quero dizer com uma paleta de sóbria? É ser um livro falando sobre publicidade e outras áreas para 60 mais. Antigamente a gente tinha aí uma ideia de como eram as pessoas já nos 60 mais, como pessoas muito velhas, que não se interessavam por nada de tecnologia, e a gente sabe que essa não é a realidade. Então, a gente quis, com esse livro, passar a mensagem de que essas pessoas são conectadas, elas estão atualizadas. Então, a capa desse livro precisava transmitir que 60 a mais não é algo decrépito, não é algo antigo, velho, não era isso que a gente queria passar. Ele é sóbrio, é uma fase de muita sobriedade, de muita maturidade, e não deixa de estar envolvido com arte, com tecnologia, com viagens e afins. Então, você pega aí uma paleta de cores bem charmosa, eu adoro essa combinação, e você trabalha aí com texturas que estão todas conectadas. Esse é um outro grande exemplo de um site que eu fiz muito tempo atrás, de Águas de Lindóia. Lá, para quem não sabe, é uma cidade que foi fundada muito tempo atrás por uma família, e muitos fez uma história sobre as águas daquela cidade, que eram águas curativas, e o Dr. Tosi, que foi um dos fundadores da cidade, eles tinham um acervo muito grande de fotos contando sobre a fundação. Então, a gente queria transmitir com essa direção de arte alguma coisa relacionada a museu, a papéis antigos, afinal de contas, aquelas fotos é que estavam contando a história. Então, a gente pegou todas as fotos, a gente digitalizou, e a gente queria que, ainda assim, que a direção de arte transmitisse o efeito de foto, de papel. Então, você tem aí vários papéis como se fossem, né, sobrepostos, como se fossem aqueles livros de criança que você abre e tem várias camadas. Então, está grudado na ponta e está levantado, um pouquinho levantado. Então, você tem aí uma paleta de cores mais arenosa, a textura do papel, e aí você tem sempre um ponto de atenção que é a cor da água. Então, onde a gente está clicando é exatamente as áreas clicáveis, você tem essa tonalidade azul, e nos anos 20 é onde está o papel levantado, é o que está demonstrando ser. Então, assim, a direção de arte, ela também ajuda na identificação de interação quando a gente está falando de uma arte online. Então, onde que eu sei onde tem interação aí? Tudo está numa paleta de cores arenosa.
Quando você fala sobre interação, aqui o seu cérebro está identificando que a única cor que salta dessa paleta, ou seja, o azul, tem alguma coisa ali para a gente explorar. Então, tudo que salta aos nossos olhos dentro de um universo visual muito bem definido, ele vai trazer também uma usabilidade junto. Um minutinho. Vamos lá. Essas já são peças que eu não fiz, mas você consegue identificar muito bem o universo dessas peças. Então, assim, são peças que têm paletas de cores muito bem definidas, texturas muito bem definidas. Aqui você tem uma paleta de cores que a gente chama de candy color um pouco mais saturada. A candy color, elas costumam ser cores um pouco mais suaves, mas aqui você tem uma paleta de candy colors um pouco mais forte, tá? Um pouco mais vívida. Nessa peça você tem paleta de cor muito mais voltada para o vermelho. Isso daqui é propaganda de um restaurante japonês. Então, você tem a cultura japonesa sendo mostrada tanto através da ilustração dos peixes, que é muito comum nas ilustrações japonesas, e você tem o vermelho, inclusive na boca aí dessa modelo. E, por último, uma peça que eu acho muito bacana, porque só com a direção de arte, eles conseguiram trazer o conceito de um chá de laranja. Você não precisa falar basicamente muita coisa. Então, você identifica aí que é muito sabor de laranja dentro desse saquinho que eles querem vender. E o que é legal, tá? A direção de arte muito bem definida, ela consegue fazer com que até uma mesma paleta de cor possa ter dois mundos completamente diferentes. E esse é um exemplo muito legal, porque você tem duas peças que são multicoloridas, ou seja, você tem cor para todo lado. Mas você tem um multicolorido mais tropical, que é a peça da Havaiana à esquerda, e você tem o multicolorido mais sóbrio, que é a peça da direita. Então, as duas peças são multicoloridas. Você vê quase as mesmas cores nas duas. Um fundo mais azulado, você vê muito vermelho, você vê amarelo, você vê muitas cores parecidas, mas o fato de você ter trabalhado em outras tonalidades que são referentes àquele universo visual pode fazer com que a mesma paleta de cor e texturas diferentes deixem a peça com dois aspectos completamente novos. Por isso que testar é muito importante. E aquilo que eu estava falando sobre o ícone. É muito comum que as pessoas no começo da carreira, elas não se atentem muito ao padrão dos ícones. E a gente vê muitas vezes 3 ícones completamente diferentes e a pessoa não consegue enxergar que aquilo é diferente. Vou dar um exemplo. Paleta de cores é o mais básico, mas espessura da linha para desenhar, cantos arredondados ou quadrados, quantidade de linhas para você fazer um ícone, textura, posicionamento do ícone. Vamos supor, às vezes você vai virar e fazer um livro em perspectiva, porque você achou mais bonitinho. Então, ele fica em perspectiva. Só que aí você vai desenhar um lápis, você desenha ele de frente. Só o fato de você estar mudando a perspectiva da iconografia faz com que aqueles dois ícones sejam de dois mundos completamente diferentes. Ou o fato de você, às vezes, desenhar um ícone com o canto arredondado e o outro ícone com o canto quadrado. Ou às vezes você está lá no Illustrator e aí você não bloqueia o tamanho da espessura e aí você desenha um negócio gigante. Quando você aproxima eles, você diminui um para chegar no tamanho dele e ficar mais ou menos igual, mas você esqueceu de mudar a espessura da linha. Então, você vai ter um ícone com ponto 2 e um outro ícone que aparentemente estava ponto 2, mas você diminuiu, vai ficar com ponto, sei lá, 5. E aí aquilo parece que não está fazendo parte do mesmo mundo. Então, eu trouxe aqui uma variedade infinita para vocês repararem de iconografia do Instagram. Ou, por exemplo, você vai querer, se você pegar esse ícone aqui, ele é um ícone mais minimalista.
Esse ícone aqui, por mais que ele seja só linha, ele não é tão minimalista, ele é mais detalhado. Então, se você estiver desenhando 2 ícones, você colocar muito mais textura visual em um do que em outro, mesmo que ele seja só linha, eles vão ser de mundos completamente diferentes. Ou, por exemplo, o canto desse aqui, ele é muito menor, o round corner, do que esse daqui de baixo. Então, prestar muita atenção nesses detalhes, porque às vezes pode não parecer, mas existem elementos que que afastam muito a iconografia, principalmente do mundo de um universo e outro, tá? Quando a gente está falando em linguagem visual. Ponto focal e ritmo da peça. Quando a gente está falando de mensagem publicitária, a gente precisa atingir um objetivo. Antes de ser bonito, a gente precisa atingir um objetivo. E para isso, as informações que estão contidas naquela peça, elas não podem brigar. Elas precisam se complementar, elas precisam se hierarquizar. Um dos erros mais comuns que a gente vê nos festivais de publicidade do Alsina é que tem muita informação na peça. E aí o seu cérebro, ele começa a ficar desconfortável, que é o que a gente está falando aqui durante, basicamente, toda a aula sobre direção de arte, sobre conforto visual. E aí, quando você coloca muita informação, onde uma briga com a outra, onde a pessoa não sabe para onde ela olha primeiro, para onde ela olha segundo, a pessoa não absorve nenhuma informação e ainda o cérebro ele desiste de olhar para aquele ambiente visual, porque não faz sentido para ele ficar brigando com algo que ele não consegue identificar de forma fácil e rápida. Para isso, a gente usa ponto focal e ritmo de peça. O que eu quero dizer com isso? Nessas 2 peças, vamos começar primeiro pela esquerda. É muito fácil você ver o ponto focal. Começa no centro, na garrafa. E a partir disso sobem outros elementos. Então, primeiro você lê o que é o ritmo da peça, como que você está lendo a hierarquia das coisas. Então, você lê primeiro garrafa, pum, você desce, feel the flavor, e depois você tem outras informações visuais que não são tão importantes nesse caso, porque para você fazer uma leitura, você começa pelo ritmo focal, depois você faz a leitura complementar da redação e toda a ilustração em volta vem para completar o que a peça quer passar, que é a questão do sabor, a questão da explosão de sabores. E a Havaiana faz muito isso. Então, você tem o ponto focal que está saindo do chinelo, que vai se espalhando pelo redor da tela. Então, você tem aí uma linha de leitura, mesmo que ela não comece da linha de leitura tradicional, que é da esquerda para a direita, pelo menos aqui no Brasil. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando você quer mudar essa leitura, você precisa colocar um ponto focal na sua peça. Para mais exemplos, aqui esse We Are the 90s, você tem a principal informação no centro aí, dando a primeira hierarquia de leitura. Então, é grande, ocupa o maior pedaço da tela, e depois você vai para baixo e vai lendo as outras informações adicionais. Ou, por exemplo, da peça da direita, que você tem o quê? O contraste de cor. A primeira coisa que você vê é o Evian. Por quê? Toda a peça ela é azulada, ela tem cores mais sutis. De repente, você tem ali no meio do branco um vermelho. Então, o contraste foi o que deu o ponto focal nessa peça. Depois, você vai ler as outras informações. Você não fica perdido. Uma boa direção de arte, ela vai pegar na mão do usuário e vai falar, aqui é o mais importante. Depois você vem para cá. Depois você vem para cá. E depois para cá. E assim as pessoas conseguem absorver o que está se passando naquela peça de informação. Aqui à esquerda, a gente tem o ponto focal justamente com o contraste de escala. Então, você pega algo que é super pequeno e aquilo chama atenção pelo tamanho em relação às outras coisas. E no segundo, o que é mais legal é que a gente também pode ver que o ponto focal, ele é formado pela Gestalt. Então, primeiro você tem o contraste do céu com a tarja da garrafa verde,
e depois você forma a imagem, que não existe a garrafa, mas você forma através dos balões. Então, pela lei da Gestalt de continuidade, o agrupamento desses balões formam o que seria a parte da garrafa. Então, eu considero essa peça extraordinária do ponto de vista de lei de interpretação visual. Essas são peças que eu fiz também quando eu trabalhava na agência. Então, você tem aqui na verdade, essa peça da esquerda eu fiz na XP, quando eu trabalhava um tempo de voluntária no GRAAC. Aí não está faltando informação, mas onde tinha esse falta, eu colei post-its, então eu ia arrancando os dias que para a festa começar. Então, você tem o ponto focal onde? Primeiro, de longe, você olhava o cartaz e batia o ponto nos brinquedos. Então, você já associava alguma coisa de criança. Depois, você vinha com a confirmação. Tá vendo essa montanha de brinquedo? E aí você ia oferecendo as outras informações de forma encadeada. E nas peças à direita era uma campanha para uma escola de inglês. E apesar de elas terem todas o mesmo universo, a paleta de cores mudava um pouco de uma para outra, mas sempre o hackeando o inglês estava destacado no meio da peça. Então a primeira coisa que você fez, vermelho sempre destaca muito, gente, mas toma muito cuidado quando vocês forem usar ele, tá? Ele precisa estar combinando com as cores. E o universo visual aqui sempre era formado por algumas fotos que estavam dentro da paleta de cores e mais algumas ilustrações que se misturavam aí com o background. Sexta dica: respiro e distribuição de elementos. É com muita parcimônia que eu vou falar nessa questão de distribuição de elementos, porque a não ser que seja uma proposta que a arte ela é 100% preenchida, muita informação vai saturar o cérebro. Vocês lembram daquele post lá no começo que eu mostrei sobre atenção seletiva? Ele tinha muita informação. Então, o cérebro, ele não quer nem interpretar aquele monte de informação. Então, para a gente trazer conforto visual, a gente também precisa trazer o que a gente chama de área de respiro entre as peças. E se eu pudesse comparar o que seria respiro, eu compararia com respiro mesmo. Se você está cantando uma música, você não canta 100%. Isso não é cantar. O respiro, ele traz essa quebra entre movimento de interpretação de música e interpretação visual. Então, é como se o respiro visual fosse o respiro de quando a gente fala. Estou falando, respirei, ou seja, tempo para tomar ar. No caso de uma interpretação visual, esse respiro ele pode ser considerado como esse tempo que a gente tem para pensar entre um elemento e outro. Por exemplo, se você pegar essa peça aqui à esquerda, você não tem um elemento que você precisa chamar muita atenção, que é o preto, que é... Larissa. Oi? Um momento só. Volta o slide, me corrija, no texto tem um 9E que deve ser o Eu vi. Me corrija só esse aí. Tem um parênteses aí, abriu um parênteses, fechou um parênteses. Não. Opa! Acho que é o 9 do parênteses. Ah, sim, proposital. Aqui, pronto. Isso. Aí eu faço a edição, deixa um tempinho aí, ó. Voltei tudo. Tem problema. Já vou cortar a nossa conversa aqui. E aí você... Tá, vamos lá. Então, eu vou passar para o próximo e continuar, tá? Só me deixa aquela cena lá, mais uma. Vai, pode ir. Aí, para só um pouquinho aí. Não, volta um pouco, só para eu pegar essa cena. Isso. Aí eu vou pegar essa cena e aí eu substituo só essa parte aqui em cima da que você está falando. Tá. Pode continuar. Então, aqui vem essa peça aqui, por exemplo. Vamos pegar de exemplo a primeira aqui do domingo, né?
culto de domingo. Você tem uma ótima distribuição de elementos, porque está tudo focado no centro, e os elementos que você está vendo no fundo, eles não chamam atenção, eles são só parte da composição. Então, você tem a principal informação muito bem distribuída no ponto focal, ou seja, no meio. Você está tendo um contraste muito grande entre outros elementos e você tem um respiro de informação. O que é o respiro de informação? Você tem esse espaço entre as informações. Então, se a gente estivesse interpretando isso, seria assim. Respiro para visualizar a peça interpretada. Culto de domingo. Respiro de novo até chegar na próxima informação que é aqui embaixo. Restauração, papapá. Ou, por exemplo, a peça do lado. We are Max, Nike. Você tem um respiro entre as informações. Elas não estão todas grudadas, juntas. Até porque, como a gente explicou no agrupamento, pela Gestalt, se tudo estiver muito agrupado, vai parecer que elas fazem parte do mesmo bolo. E é que elas não fazem parte do mesmo bolo. Um é um slogan, outro é um logo, o outro é o desenho do tênis em si. Tá? Outras peças que trabalham muito bem com o caminho e a distribuição de elementos, tá? Você sabe muito bem para você onde você vai olhar, você tem um grande respiro na peça, deixando o foco só no produto, por exemplo, da Heinz. Esse daqui da direita da Heinz, onde você tem o gênio, você também trabalha aí com o foco através da ilustração, mesmo que todo o universo visual está distribuído entre um universo mais azulado e uma paleta de cores que se combina. Então, você pega essa distribuição centralizada e torna a peça um foco através dessa... Quando a gente fala distribuição dos elementos centrais, é porque você está começando a interpretar a peça do ponto focal central. Outros exemplos de outros tipos de distribuição. Então, por exemplo, você percebe que nessas duas peças você tem informação espalhada em cima, embaixo, mas não são informações que ficam todas grudadas, você tem respiros entre um elemento e outro. Esses respiros, como a gente falou, são espaços para você identificar que uma informação é uma coisa, outra informação é outra, e assim por diante. E a sétima dica que eu posso dar para vocês, que é dashboard de referências. Então, geralmente, como que eu faço para criar aí uma direção de arte de alguma coisa nova? Eu pego 3 slides e eu separo. Primeiro, eu deixo o primeiro slide com marca, objetivo de criação, público, redação, redação referencial. Porque é muito provável que essa redação vá mudar, mas só para a gente ter mais ou menos um norte, o que a gente quer falar naquela peça. Segundo slide, eu coloco referências, geralmente de 3 caminhos completamente diferentes. Essa direção de arte eu quero fazer uma ilustração, essa direção de arte eu quero fazer algo mais sóbrio, essa daqui eu quero fazer uma photoshopagem. Para eu identificar com o tempo e olhar para aquilo várias vezes e identificar o que faz mais sentido. E no terceiro slide são as texturas que eu imagino para aquela direção de arte, as cores, figuras e por aí vai. Então, com esses 3 slides, eu consigo colocar no papel os possíveis caminhos que eu posso dar para alguma coisa. Eu nunca vou por um caminho só, tá? Em geral, vocês vão descobrir isso quando vocês estiverem testando. Nunca é a primeira ideia, nunca é a primeira opção que fica melhor. Dá para a gente ir para lugares muito mais distantes de criação e qualidade quando a gente testa muito mais opções. E sempre a pergunta, como eu posso melhorar? Como eu falei, essas dicas são dicas de uma pessoa que já esteve aí muitos anos no mercado e é um resumo do que eu faço no dia a dia hoje, já um pouco mais instintivamente. Então, sempre que vocês terminarem uma peça, pega uma listinha e vai batendo.
Será que isso está com contraste bom? Será que tem muita informação? Será que isso, pá? Vocês vão perceber que sempre vai ter uma coisa para melhorar. E aí, quanto mais você tenta em cada projeto, mais o seu nível aumenta. Porque aquela primeira brincadeira que eu fiz com vocês lá no começo da aula, sobre a gente ter mais ferramentas dentro da nossa caixinha de criação, é o que vai permitir que a gente tenha um instinto mais apurado lá na frente. Então, quanto maior a nossa caixa de ferramentas, quanto mais a gente puder acessar referência na nossa cabeça, mais a gente vai combinar elas entre si. Então, automaticamente, quanto mais a gente testa, quanto mais experiência a gente tem, mais instinto a gente vai ter para criar, muitas vezes até de bate-pronto. E aí eu tenho uma dica extra que eu guardei para vocês aqui para o final. Lá no começo, quando eu estava falando sobre o meu currículo e highlights, que não eram necessariamente um curso mesmo, eu coloquei, por exemplo, criação da capa de livro, ou projeto de tirinhas. Essa é uma dica muito valiosa, que é se aventurem em projetos autorais. Por quê? Não fique esperando que o mundo traga para você oportunidade. Então, quanto mais você tenta um projeto que é seu, você não tem medo de perder dinheiro porque você está falando com o cliente, você não tem medo de, sabe, de não ter prazo, e você começa a se arriscar. Você começa a se arriscar para você mesmo, para você evoluir. Então, eu tive vários projetos autorais que no começo falaram assim, puta, não deu certo, eu desisti. Mas eles me trouxeram muita experiência, principalmente de autocrítica. Porque eu olhava aquilo e falava assim, puta, tô fazendo isso, vou colocar meu projeto de tirinhas, mas essa tirinha realmente está legal? Será que tem como melhorar? Então, eu vou pegar um pouco de referência aqui, um pouco de referência lá. Então, assim, puta, eu não tenho ainda cliente. Não precisa ter cliente. Começa com um projeto autoral, pega uma peça que você acha que não está tão boa, que você fez lá atrás, tenta melhorar ela, monta um canal no Instagram com peças suas, entra no DeviantArt, faz uma pasta que seja de referências, tenta copiar um cara que você admira, entra no Pinterest, fica vendo pastas de texturas, pastas de ilustração, pastas de referência e tenta fazer alguma coisa com tudo isso. E eu tenho certeza que isso vai dar muita força para vocês quando vocês forem efetivamente fazer um trabalho na carreira de vocês. E é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E como eu já falei, vou repetir aqui agora. Eu estou à disposição para combinar um dia, se for de interesse de todo mundo, para estar aí na escola com vocês e às vezes até fazer uma mentoria aí dos trabalhos antes do festivinho ou até propriamente dito antes do festival, tá? Não sei como isso funciona se eu ainda continuar na banca, mas talvez seja mais interessante a gente ter esse bate-papo até do que eu ser durante mais um semestre jurada de vocês. Então, fico à disposição aí. E quem quiser me contatar depois pelo Instagram, pode mandar mensagem. Quem precisar de dica ou quiser falar de carreira, fiquem à vontade também para falar sobre outros assuntos, tá bom? Então, é isso, professor. Acho que foi aqui, hein? Uma boa noite para todos. Larissa, foi ótimo. Deixa eu parar aqui.